bem-vindos à aula 68 de Língua Portuguesa para os estudantes do terceiro ano. Eu sou o professor Rodrigo, você já me conhece, e é um enorme prazer voltar à sua casa para trazer um pouquinho mais de conhecimento em língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos precisar de caderno, lápis, borracha, apontador, o lápis de cor para deixar tudo muito caprichado. E além de tudo isso, eu preciso que vocês peguem 3 tiras de papel. Não precisam ser grandes como a minha, pode ser um pouco menor. E vou precisar de uma tesoura sem ponta, combinado? Hoje eu vou dar um tempinho para você pegar estes materiais. Muito bem, tudo organizado aí no seu local de estudo? Então você vai abrir o seu caderno numa página nova, vai colocar a data de hoje, o seu nome completo como é de costume. Então, de novo, vamos analisar o crachá. Imprensa maiúscula, então nome e sobrenome, então aqui tem o meu, Rodrigo de Araújo Lima. Com a imprensa minúscula, lembre-se, nome e sobrenomes iniciam com a letra maiúscula. Então, olha lá, ó, R de Rodrigo maiúsculo, A de Araújo maiúsculo e L de Lima maiúsculo também. Com a letra cursiva, segue a mesma regra. R, A e L maiúsculo. Bacana, não é? Então, vamos deixar aqui. E embaixo você vai colocar aula 68 e vai colocar as letras LP, que significam língua portuguesa. Um tempinho para você fazer esse registro.
Tudo devidamente organizado, data, nome e nosso número da aula de hoje? Muito bem. Então, antes de dar prosseguimento, nós vamos lembrar o que fizemos até aqui. Na aula anterior, eu retomei a leitura da introdução que estava na revista e pensamos um pouquinho nas ideias de cada parágrafo. Falamos, percebemos que o texto falou do equilíbrio que as florestas trazem para o nosso planeta. Elas influenciam também no clima, mantendo um clima agradável para que a gente possa viver. E elas também nos fornecem alimento. Então, nós fizemos a leitura da segunda parte do texto. E aí, ele falou a relação entre floresta e água. E para pensar nessas ideias, nós trabalhamos com algumas imagens. Então, a gente analisou 3 imagens e relacionamos a cada parágrafo. Em seguida, cada imagem nos dava uma ideia e nós pensamos em registrar essas palavrinhas. Então, era a proteção, a nascente dos rios e a preservação. Você recordou? Muito bem. Fizemos análise também de uma imagem que ilustrava o que o texto nos comentou, nos trouxe de informação, e aí eu mostrei para vocês algumas informações do Parque Municipal Nascentes do Belém, que fica aqui na nossa cidade de Curitiba. Muito bem. E na aula de hoje você deve estar se perguntando. Então, olhe lá na tela da TV, está aparecendo a imagem da página da revista. Nós lemos então a floresta e a água. E hoje, onde vamos ler? Madeira! Vamos conhecer. Madeira! Uma causa forte de destruição das florestas é a extração da madeira. Incontáveis árvores são derrubadas constantemente para que nós, humanos, possamos fabricar móveis e papel, dentre outras atividades. É bom pensarmos se não podemos viver de forma mais simples, derrubando menos árvores e replantando aquilo que retiramos da natureza. Aqui no Brasil, há leis que monitoram as áreas de extinção de madeira. Uma delas é o Código Florestal Brasileiro, que determina os locais e as espécies vegetais que podem ser retiradas. Acontece que muita gente desrespeita essas normas e destrói as florestas de forma ilegal, sem qualquer preocupação com as plantas, os animais ou a água. Muito bem, olhe quanta informação importante nós percebemos nesse trecho do texto. Então o título já diz, madeira, e logo nós fazemos aquela relação com a floresta, com a árvore. Muitas árvores, então, são derrubadas para o uso dos humanos. E é interessante pensar naquele momento que o texto diz que nós podemos usar os recursos da natureza a nosso favor, mas nós devemos também replantar, ou seja, devolver para a natureza aquilo que é dela, não é mesmo? E aqui no Brasil, nós temos códigos que regulam essa extração da madeira. O que significa? Essas leis, elas impedem que a retirada seja feita de forma a não pensar nesse replantio, ou seja, retirar e acabar. O problema é que aqui no nosso país, muitas vezes essa madeira é retirada de forma ilegal e isso não pode acontecer. Nós temos que cuidar das nossas florestas. Olha quantas ideias o texto que estava aqui nos trouxe. Vamos pensar sobre outras ideias que tem no texto também? Acompanhe comigo. Olhe lá, pergunta número 1. Complete o trecho do texto que indica a forma de acabar com as florestas. O texto mostra qual é a forma em que o ser humano está usando para acabar com as florestas. Acompanhe comigo. Uma causa forte de destruição das florestas é a... Observem aqui, é uma palavra que está escondida com 1, 2, 3 sílabas. Cada cor é uma sílaba. É a da madeira. A palavra está aqui,
E agora vocês vão pensar, com essas 3 sílabas, que palavra eu vou formar para completar o sentido do nosso texto. Pense aí e registre no seu caderno. Muito bem, vamos corrigir aquilo que você pensou. Vamos retomar então a sequência aqui, ó. A frase diz o seguinte: uma causa forte de destruição das florestas é a palavrinha com 3 sílabas. E eu dei as 3 sílabas para você. O que causa a destruição de uma floresta? Vamos pensar. Olhem aqui comigo. Começa com ex, ex, tra, tra, atenção aos sons. São, c de cedilha, a, o e tio. Extração. Então, como que vai ficar isso lá no nosso caderno? Número 1, extração da madeira. Um tempinho para você corrigir. Muito bem, então agora percebemos que o que causa a destruição das florestas é a extração da madeira. Mas o que significa a extração? É a nossa segunda pergunta. Então, olhe lá novamente o nosso trecho. Uma causa forte de destruição das florestas é a extração da madeira. A palavra em destaque significa. E aí nós temos 2 imagens. Aqui na imagem da letra A, nós temos uma paisagem, né? Não vemos mais grama, e vemos muitas árvores derrubadas, né? No chão, já cortadas, veja. E nós temos também a imagem da letra B, que é um campo verde, com muitos buracos já abertos e algumas mudas de árvores prontas para serem colocadas aí dentro desse buraco. Então é o processo de plantio de novo, né? Agora aí na sua casa eu quero que você pense, será que extração significa a imagem A ou a imagem B? Será que é tirar a árvore, né? Cortar a árvore como está na imagem, ou é colocar a árvore no buraco ali para fazer o replantio? Então pensa junto comigo, será que é a A ou será que é a B?
olha aí na tela da TV e aponta o seu dedinho. Já fez isso? Olha bem de perto. Apontou? Agora eu vou mostrar para vocês qual é a imagem que representa a palavra extração. Olhem lá, ó. É a imagem da letra A. E aí eu trago para vocês de novo aquele pensamento de que se nós temos que descobrir a resposta ou o significado de uma palavra, nós podemos pensar em sinônimos, que são palavrinhas diferentes com o mesmo significado. Então olha lá, ó, nós temos duas ideias para extração. Nós temos remoção de algo, né? Mexer. Ou nós temos também um procedimento cirúrgico. Então, olha só, acompanhe a leitura comigo, ó. Remoção de algo, né? Mexer de lugar. Nós temos remoção, retirada e tirada. Em procedimento cirúrgico, nós temos excisão, amputação ou extirpação. Quando nós falamos em árvore, será que nós estamos falando de remoção, retirada, movimento, ou nós estamos falando em procedimento cirúrgico? Vamos ver sobre o que estamos falando? Estamos falando sobre remoção de algo. Agora eu quero que vocês pensem aí na casa de vocês. Eu posso substituir a palavra extração por qual dessas três? E você vai completar aqui no seu caderno. Então, extração da madeira pode ser remoção, retirada ou tirada. Eu vou dar um tempo para você fazer no caderno e logo eu volto. Muito bem, crianças. Então, olha lá, ó. Nós já analisamos que sinônimos de extração, nós vamos observar o sentido de remoção de algo, né? De movimento. E daí nós temos remoção, retirada ou tirada. O que eu posso utilizar que casa bem com aquilo que nós vimos na imagem de árvores que estavam em pé e agora estão deitadas, caídas no chão, né? Então vamos ver como que vai ficar. Então eu posso usar a palavrinha retirada. Retirada. E você aí deve estar se perguntando, mas por que a retirada? Porque a árvore, geralmente ela é imóvel, né? Ela não vai sair andando sozinha. Então alguém tem que ir até lá para retirar a madeira. Então, extração, nesse sentido aqui do texto Floresta, nós podemos substituir por retirada
da madeira. Você acertou? Vamos observar então como que vai ficar no nosso caderno. Então olha lá, ó, número 2, retirada da madeira. Muito bem, crianças. Estamos compreendendo bem alguns sentidos aí dentro do nosso texto, né? Sentido de palavra, efeitos de sentido. E para isso eu quero que você pense sobre o título também. Observe aí bem próximo da sua tela da TV como foi escrito o título. Então, olhe só. Nós já sabemos que quando eu escrevo uma sílaba, eu posso usar 2, 3, 4 letras, mas aqui eu repeti, né, a letra E, porque é assim que estava aqui na nossa revista. Então, o autor do texto, quando coloca dessa forma, ele quer que a gente leia de uma certa forma. Então, ele indica que devemos ler de que maneira? Então, olha lá, ó, letra A ou letra B. Acompanhem comigo aqui para entender as duas imagens. Então, na imagem da letra A, eu tenho alguém que está cochichando, muito próximo do ouvido do outro. E na letra B, eu tenho alguém ali com a boca bem aberta, dá a impressão que ele está, então, gritando, né? Tem até um microfone para aumentar a potência da voz dele. Então, quando a gente coloca, né, a gente percebe o título escrito dessa forma, será que o autor do texto quer que a gente leia sussurrando ou leia gritando? Coloca o dedinho aí. Eu quero que você escolha qual das duas imagens ela representa a forma como nós devemos ler. Eu vou dar um tempinho para você pensar e apontar aí o dedinho na sua tela. Muito bem, tenho certeza que você já apontou aí na tela e você deve ter acertado. A resposta correta é a letra B. Quando ele grita madeira, ele quer que a gente leia como se estivesse gritando, porque é um aviso, né? Muito bem, agora nós vamos registrar isso no nosso caderno. Então olhe lá, ó, nós vamos escrever a atitude, gritando, porém algumas letras estão faltando. Então olha lá, ó. A primeira sílaba está em laranja, gri, falta uma letra. A segunda sílaba está em roxo, falta uma letra para fazer tam. E a última sílaba, do, falta uma letra também. Eu quero que você pense e registre isso no seu caderno.
Vamos lá ver se você escreveu corretamente a atitude, gritando. Vamos lá então. Então a primeira sílaba aqui é gri. Qual é o sonzinho que eu preciso fazer para fazer gri? Então eu preciso da letra R. E aí eu faço gri. E para fazer tan, para fazer esse som, que letra que eu preciso? N. Gritando. Muito bem. Gritando. Você acertou. Eu tenho certeza disso. Vamos ver então como é que fica aqui na tela da nossa TV. Gritando. Muito bem. E agora a nossa correção do caderno. Muito bem, e depois de corrigir a terceira resposta, eu preciso que você pinte mais uma linha e deixe aí organizado o seu caderno. Muito bem, agora chegou aquele momento da nossa aula que nós vamos brincar um pouquinho com as informações do texto. Nós vamos brincar de palavras conectadas. E para isso nós vamos ligar as letras e formar novas palavras. Então, olhe quais são as letras que estão aparecendo aí. Você está vendo, elas estão todas dispostas em cima desse quadro preto. Com elas, nós podemos formar algumas palavras. Então, olhem lá na tela da TV. Então, com essas letras, eu posso formar, por exemplo, uma palavra de 6 letras. Ou então, uma de 5 letras. Eu posso formar mais também. Mas, aqui, eu quero essas duas hipóteses. Para isso, eu vou fazer um junto com vocês para vocês treinarem. Nós temos S, F, E, R, O, T, L e A. Muito bem, eu vou escrever uma palavra bem legal aqui no nosso quadro. Então, olha lá, ó. A minha palavra começa com F. E em seguida, eu vou colocar a letra L, depois O, e vou formar uma sílaba. Flo. Vou continuar. R, E e S. Formei outra sílaba, res. E vou colocar o T e o A. Floresta. Então, com todas as letras do quadro, eu consegui formar floresta. Muito bem, crianças. Agora, para realizar essa atividade e facilitar, nós vamos pegar aquela tira de papel. Então, pegue aí a tira de papel. Nós vamos dobrar uma vez, ponta com ponta. Olha lá, ó. Dobramos uma vez. Fiz 2 pedaços. Olha a marca que ficou. Então, dobramos uma vez. Aí eu vou dobrar mais uma vez, ponta com ponta. Então, segunda vez. E aí, a terceira e última vez, eu vou dobrar de novo. Então, olha lá, ó como ficou pequenininho. Então, quando eu abrir, eu vou ter toda ela marcada. Então, vamos colocar aqui ela marcada. E agora, crianças, nós vamos passar o nosso lápis em cima dessas marcas. Olha lá como é que vai ficar. Então, eu passei e formei os quadrinhos. E agora eu vou escrever a palavra floresta. Bem grande. Floresta. Muito bem.
Agora que eu escrevi floresta, eu posso recortar em cima dessas linhas que nós traçamos. E na hora que você for brincar, então, e montar as novas palavras, você tem as peças assim como eu tenho as minhas, tudo bem? Se você não tem tesoura, você pode também apertar bem e rasgar sem rasgar a letra, tudo bem? Então, vocês têm que fazer 2 palavras, uma com 6 e uma com 5, combinado? Um tempinho para você. Muito bem, crianças, vamos ver se vocês fizeram as mesmas palavras que eu ou até conseguiram outras, né? Então, a primeira atividade era montar uma palavra com 6 letras. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços, cada uma para uma letra. Olha a palavrinha que eu montei aqui na minha cabeça. Eu trouxe o F, trouxe o L, o O, o R, o E e o S. Que palavra eu formei? Flores. Muito bem, formei a palavra flores. Vamos formar uma outra palavra? Antes disso, confira aí como que ficou na tela da TV. Olha lá, ó, F, L, O, R, E e S. Flores. A próxima palavra, olha o que eu fiz. Eu trouxe o F de novo e fui lá para frente. Peguei o E, o S, o T e o A. E formei a palavra festa.
Será que você formou as mesmas palavrinhas que eu? Ou será que você formou outras palavras que também tenham 6 e 5 letras? Tô curioso, hein? Vamos corrigir ali na tela da nossa TV agora. Então, olha lá, ó. F, E, S, T e A. Festa. Agora, confira no caderno como que ficaram as nossas anotações. Então, palavras conectadas. A nossa palavra-chave que era floresta e eu consegui extrair dela, então, flores e festa. Confere aí. Então, olhem lá, ó. Nas nossas palavras conectadas de agora, as letras mudaram. Eu tenho A, D, I, M, R, E e a letra A. E eu posso fazer outras palavras com essas letras, ou com todas elas, ou com algumas letras. Então, olha lá, eu posso fazer uma palavra com 3, uma palavra com 4, eu posso fazer uma palavra com 5, e eu posso fazer uma palavra com todas elas. Então, acompanhe comigo, ó. M, A, faz ma. D, com E, I, a letra I, dei, R, A. Madeira. Escrevi a palavra madeira. Muito bem. Agora eu quero fazer outras palavrinhas. Para isso, nós vamos pegar a nossa tira e dobrar conforme o professor ensinou. E aí, depois de dobrar as 3 vezes, sempre ponta com ponta, eu vou separar. Então, olha lá, ó, em cima das marcas da minha dobra. Vão ficar vários espaços. Se sobrar, não tem problema, não é? E vou escrever madeira. Vai sobrar um aqui que eu não vou usar. Então, você vai recortar e vai formar as novas palavras que eu pedi. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem isso.
Muito bem, crianças. Vamos verificar se vocês escreveram as mesmas palavras que eu, ou então se vocês ampliaram e escreveram outras palavras. Vamos ver? Eu trouxe a letra R aqui para o começo, peguei a letra E e a letra I e formei uma palavra de 3 letras, rei. Vocês tiveram outras oportunidades. A outra aqui é 4 letras. Então, eu peguei a letra M, trouxe a letra E, a letra I, e lá no final eu peguei a letra A e formei a palavra meia. Meia. E agora, a última, o que eu pensei? Eu trouxe a letra A letra R, a letra E, a letra I e a letra A. E eu formei a palavra areia. Será que você formou as mesmas palavrinhas que eu? Vamos conferir na tela as minhas palavras. Rei, meia e areia. Observe como ficou agora no caderno. Olha lá a palavra principal, madeira, e as 3 que eu fiz. Confira aí rapidamente. Muito bem, crianças. A nossa aula de hoje teve muitos registros. Eu adorei a nossa aula de hoje. E você, gostou? Muito bem. Agora eu me despeço, eu fico por aqui, mas logo logo eu estou de volta. Não se esqueçam, sejam gentis sempre com todos. Tchau!